Muito boa noite a todos. Com alegria estamos de volta aqui para mais um Momento com Deus. Louvamos ao Senhor por esta manhã, pela bênção que foi o nosso culto congregacional, o nosso ajuntamento solene, tanto para aqueles que estiveram aqui presentes no templo, como aqueles que acompanharam de suas casas. Agora à noite nós decidimos que não faremos durante ainda alguns dias o culto do domingo à noite na forma presencial, mas informo a todos os irmãos que na quarta-feira, às 18h30, presencialmente, nós teremos aqui o culto de oração. A noite de domingo fica para este momento com Deus. Não é um culto com liturgia, é um tempo na presença do Senhor, com canções para edificação, para adoração ao Senhor, que você deve acompanhar aí de sua casa, cantando. Temos as legendas dos cânticos, como também ouviremos reflexão, tanto para as crianças, no estilo que elas bem gostam, como também para todos os demais. Nós estamos no mês de maio, mês da família, e a reflexão hoje terá a ênfase na questão da família. Eu acho muito importante que você se reúna com sua família aí em torno da televisão, ou se não estiver acoplado o seu celular à televisão, mesmo em torno da tela do seu aparelho celular, para nos acompanhar neste momento. Serão canções muito preciosas. Temos corais, temos quartetos, temos o cântico congregacional da nossa igreja. É um momento maravilhoso. Podemos estar cantando hinos do cantor cristão também, ouvirmos mensagens extraordinárias, como a mensagem, por exemplo, do hino Maravilhosa Graça. Você vai conhecer um pouco do autor deste que é um dos cânticos mais famosos de todos os tempos. Como temos vivido dias difíceis, no primeiro cântico você ouvirá sobre a adoração a Deus. O salmista diz: louvarei ao Senhor, e em todo o tempo o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Na segunda canção, que é um dos hinos prediletos, e nesse tempo de grandes dificuldades, de perturbações que temos passado, sossegai. Vamos cantar com o quarteto Gileade esta canção. Vamos cantar também, juntamente com a nossa igreja, a equipe de cânticos, em adoração ao nosso Deus, porque nós temos 10.000 razões para louvar ao Senhor. Essa é uma maneira de dizer, mas são infinitas as razões que nós temos para louvar e adorar ao nosso Senhor. E o pastor David Merck, um americano que mora no Brasil há muitos anos, nos trará uma palavra muito importante para as famílias. Teremos também um momento para orarmos ao Senhor. Então, faço votos que esta seja uma noite ricamente abençoada. Não é? Curta o vídeo, compartilhe com as demais pessoas e que Deus abençoe a todos. No profundo do mar.
Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dar que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sem preces a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem naufragar, eleva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir. Ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu. E assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai, sim, sossegai, sim, sossegai, 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 sossegai. Minha alma canta, Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei.
seu nome adorarei. O sol nasceu, surgiu novo dia. Eu canto a ti uma nova canção. E seja o que for que está diante de mim, eu cantarei até o anoitecer. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Tu és amor, sempre paciente. Tu és fiel, grande é o seu coração. Tua bondade me leva a cantar. 10.000 razões para te adorar. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. E quando enfim se findar o dia e o meu tempo aqui se acabar, ainda assim minha alma seguirá cantando. Por toda a eternidade eu vou cantar. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Nossa, essa casa está muito suja, cheia de poeira. Preciso varrer tudo. Aonde será que está esse menino? Ricardinho! Ricardinho, meu filho! Que, mãe? Eu vou ganhar de você! Adoro jogar videogame. Aposto que ele está no quarto jogando videogame. É sempre assim. Eu falo com ele para ele me ajudar e ele não me ajuda. Ai, minha mãe.
Ela sempre me atrapalha. Ficamos tristes quando os nossos filhos não ouvem a gente e não fazem o que a gente pede. Agora, na pandemia, estamos mais tempo dentro de casa. Ricardinho, cadê você? Que, mãe? Já vou. Vem aqui ajudar. Vem agora. Ai, perdi. Que saco. Que, mãe? Eu já tô indo. Mais uma vez eu perdi. Minha mãe não me deixa brincar na hora que eu quero. Eu tenho que fazer tudo na hora que ela quer. Que chato. Que foi, mãe? Que foi? Eu perdi meu jogo por sua causa. Eu não acredito, Ricardinho. Não acredito. Poxa, mãe, eu que não acredito. Poxa, eu tava de boa lá jogando, na boa no meu quarto, e você me chama. Meu filho, olha isso. Você acha justo eu arrumar tudo sozinha, fazer tudo sozinha, enquanto você fica se divertindo? Você acha justo? Ah, mãe, não tem essa de achar justo ou não achar justo. É que eu tava jogando, poxa. Ricardinho, eu já falei, nós somos uma equipe, eu e você. Não podemos ficar assim dando, meu filho. Eu não quero brigar, eu só quero jogar. Ricardinho, se você não é capaz de dividir as tarefas de casa comigo ou ter um mínimo de responsabilidade e não me obedece, você vai ficar de castigo. Já para o seu quarto para você poder pensar. De castigo? Eu? E nada de videogame, entendeu? Nada de videogame, já! Ah, poxa vida! Agora, poxa vida! Tô de castigo. Eu nem fiz nada, poxa, nada. Só queria jogar meu videogame e minha mãe brigou comigo e agora eu tô de castigo. E o telefone tá tocando. Deixa eu ver quem é. Ih, é meu avô. Vou atender. Oi, vô. Oh, que bom ver você, meu neto. Que bom, que saudade. Liguei pra saber como é que você está. Eu também tô com muita saudade de você. Eu tô chateado mesmo, eu tô de castigo. E por que ela te colocou de castigo? Por que você tá triste? Por quê? Porque minha mãe brigou comigo que eu tava jogando videogame. Eu ia ajudar. Ricardinho, você precisa ajudar a sua mãe, meu filho. Precisa ajudar ela. Poxa, avô, eu tava aqui jogando e aí minha mãe me brigou comigo porque ela falou que eu não ajudo. Eu ajudo, só que eu quero ajudar na hora que eu quiser, não na hora que ela quer. Vocês são uma equipe. Você tá dentro de casa, não tá estudando, sua mãe também tá com você. Então, não é justo somente ela fazer as tarefas da casa, ou você fazer só quando você quiser, não é verdade? Eu sei que às vezes é chato, mas você precisa obedecer a sua mãe. Ó, vamos fazer uma coisa? Lembra quando eu tava aí que eu te contava história? Vou te contar uma história. Quer ouvir? É uma história que fala sobre um grande homem. Tá, me conta então essa história. É a história que fala sobre a família de Noé. Deus tinha um plano para todos nós, todas as pessoas do mundo. Ele criou o mundo e tudo que vivia nele. Ele fez surgir a luz nas trevas, separou as águas, formou o dia e a noite, criou a natureza, os animais e criou o mais importante, algo que estava no coração dele. Deus criou os seres humanos e disse para formarem a família e povoarem o mundo e serem felizes. E assim foi.
Até que um dia, o mundo ficou cheio de pecado. As pessoas ficaram egoístas, existia muita maldade, desobediência e corrupção. Então, Deus ficou muito triste e resolveu mandar um grande dilúvio e terminar com a sua criação. Muito triste. Mas, no meio de toda aquela geração, Deus viu que tinha uma família que amava e obedecia a Deus. E Noé era o chefe daquela família. Ele era um homem direito e temente a Deus, e ensinou, com o seu exemplo, aos membros da sua família a serem pacientes e obedientes. Assim, Deus resolveu poupar a família de Noé e mandou que ele construísse uma grande arca para que eles e um casal de animal de cada espécie fossem salvos, porque ele iria mandar um grande dilúvio. Enquanto Noé, com a ajuda de toda a sua família, construía a arca, as pessoas ao redor zombavam deles, porque não acreditavam que um grande dilúvio estava para acontecer. Mesmo assim, Noé não desistiu e continuou a fazer o que era certo. Ele cuidava da sua família, amava, servia e obedecia a Deus. E assim, dava bons exemplos aos seus filhos. Então, um belo dia, aconteceu o dilúvio. E todas as pessoas na terra, todas, morreram devido ao pecado e à desobediência que havia no mundo. Mas Deus cumpriu a sua promessa e toda a família de Noé foi poupada e começou a reconstruir o mundo da destruição do dilúvio. A família de Noé continuava sendo o plano de Deus. E não só a família dele, mas cada família que existisse a partir daquele momento. Ele amava cada família e contava com cada uma delas para diariamente construir e reconstruir o mundo, para ele se tornar um lugar melhor. Deus quer que sejamos assim como a família de Noé, fiéis e obedientes. Você ouviu a história, Ricardinho? E viu? Noé, ele teve uma grande obra a fazer. Ele obedeceu a Deus e foi construir uma arca, porque teria um dilúvio. E ele precisou da ajuda dos filhos, da ajuda de todas as pessoas da família. E os filhos foram obedientes e ajudaram a Noé. Se não fosse a família de Noé toda trabalhando junto, não teria como eles construírem a arca e se livrarem do dilúvio e salvarem os animais. Viu? Se você não ajudar a sua mãe, não fazer as coisas que ela pede que você faça, vocês não vão conseguir serem felizes. E não vão conseguir passar por esse momento que estamos vivendo, entende? Vovô. Eu quero ser como os filhos de Noé. Ajudar sem reclamar. Porque eu e a minha mãe, nós somos uma equipe. Isso. Muito bem, meu filho. Posso orar com você? Vamos orar? Abaixa sua cabeça. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer por esse momento e pedir pela vida do Ricardinho e da mãe dele. Que eles possam ser felizes e não brigarem. E que o Ricardinho veja que ele precisa ajudar a sua mãe. Muito obrigada por tudo. Perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu filho. Muito bem. Vovô te ama muito. Manda um beijo para a sua mãe, tá? Um beijo. Poxa, meu avô estava certo. Ele tá certo. Acho que eu fui muito intolerante com a minha mãe. Eu fico aqui no quarto jogando videogame
E ela fica arrumando a casa, fazendo a comida, lavando a roupa. Não tá certo. Vou lá falar com ela. Vou pedir desculpas. Mãe! Que foi, Marcelinho? Mãe, eu quero te pedir desculpa. Oh, meu filho. Mãe. Eu fui muito insensível e egoísta. E eu não quero ser assim. Ah, meu filho, eu fico feliz. Eu acabei de falar com o vovô Exílio no telefone e ele mandou um beijo pra você. Ai, que saudade do seu avô. Mãe. E ele me contou a história de Noé, do dilúvio, da construção da arca, e os filhos de Noé ajudaram a ele. Eu quero ser como os filhos de Noé. Eu não quero ser mais assim, egoísta e desobediente. Eu vou te ajudar, tá, mãe? Oh, filho, que bom. Fico feliz. Eu sei que você é um bom menino. Eu sei que é difícil a gente estar passando por esse momento. Mas vai dar tudo certo, meu filho. Obrigada por me ajudar. Obrigada, mãe. Eu te amo, filho. Eu te amo, mãe. Eu te amo. Obrigada, meu filho. Beijo, mãe. Eu te amo. Ecoava dos porões de um navio negreiro uma das mais belas e profundas melodias cristãs da história. A melodia que pode ser tocada nas teclas pretas do piano, provavelmente originária da África Ocidental, revelava o sentimento de um escravo sendo salvo pela graça, também envolvido pela graça de Cristo Jesus, e com o coração arrependido, que o inglês John Newton escreveu em 1779 a letra que se juntou a esta melodia, dando vida ao hino Preciosa Graça. Uma canção que exalta o perdão e a redenção que vem até nós, graças à obra redentora do nosso Senhor Jesus. Preciosa Graça está presente em diversos hinários, coletâneas e corações. E em 1958 foi traduzido pelo compositor e maestro brasileiro João Wilson Faustini. Este hino, um dos mais tocados em todo o mundo, expressa que, em meio ao sofrimento, temos o consolo e a alegria de sermos salvos pela graça.
Você já construiu uma casa? Você sabe qual é a parte mais importante dessa casa? Sempre que a gente constrói alguma coisa, a gente se preocupa com muitas e muitas informações, muitos detalhes, muitas coisas que serão vistas pelas pessoas que irão nos visitar. Isso se essa coisa for uma casa. Mas se for um simples castelo de areia na praia, a gente se preocupa se vai ter uma ponte, a gente se preocupa se vai ter um muro, a gente se preocupa se vai ter uma torre e outras coisas mais. Se a gente está brincando no barro, se a gente está brincando na grama como crianças, ou se mesmo como adultos a gente se mexe ou se mete a brincar com crianças ou como crianças, ou mesmo quando adultos a gente vai construir uma casa, a gente se importa e se lembra de tantas coisas. Mas há uma delas que é a coisa mais importante de todas, que é o fundamento da casa, que é o alicerce, que é aquilo que vai segurar tudo aquilo que é aparente, tudo aquilo que vai ficar bonito de pé. Se aquilo lá de baixo, escondido, não for muito bem feito, tudo aquilo que você investiu em cima da terra vai cair e vai dar problema. No último exemplo que Jesus deu sobre a vida dos cidadãos do reino dos céus, no Sermão do Monte, ele falou justamente sobre o fundamento de uma casa, lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. De um modo muito especial, Jesus nos informa, nos ensina que a nossa vida é como uma casa. Assim como você constrói um castelinho na areia, ou uma casinha de barro, ou quando você se preocupa para construir a sua própria casa, onde a sua família vai morar, a coisa mais importante é o fundamento. O mais importante é o alicerce. E a nossa vida é uma casa. Logo, a coisa mais importante na sua e na minha vida é o alicerce, é o fundamento, porque senão do resto vai cair. A aparência vai cair, a emoção vai cair, a parte física, a saúde vai cair, tudo vai cair. Logo, qual é o fundamento? Qual é o alicerce da nossa vida? E a resposta de Jesus é a nossa vida espiritual. Nós precisamos dar ouvidos às suas palavras. Se nós estivermos dando ouvidos às suas palavras e tendo-o como nosso Senhor e Salvador, então Ele será como uma rocha, não simplesmente como um concreto ou como alguma coisa de, que a gente coloque debaixo para tentar segurar o que vai ficar em cima. Não, Ele é uma rocha, e é uma rocha eterna, que nada abalará. Se você constrói a sua vida sobre coisas passageiras, coisas mundanas, você constrói como quem constrói uma casa sobre a areia, ou sobre o barro, quando o barro se move, ou quando a areia se move, ou quando sopram os ventos fortes e vêm chuvas muito fortes, essa casa vai começar a trincar até que ela vai desabar. Mas se você constrói sobre a rocha, venha a tempestade que for, ela fica de pé. Se a sua vida está sobre Cristo, está em Cristo, está com Cristo, pode vir a tempestade que vier, ela permanecerá de pé. Ele quer ser a rocha que sustenta você, que sustenta a sua vida, que sustenta a sua saúde, as suas emoções, os seus olhos, os seus ouvidos, suas palavras, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você faz. Ele deseja ser Senhor, Ele deseja ser a rocha eterna. Sobre quem você tem construído sua vida, seus pensamentos, seu dia, que seja sobre Ele, para que você tenha uma vida feliz.
pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois de tudo defender, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, em alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer, transformados já malignos batalhões do grande usurpador, revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, em alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Ó, sejamos todos a Jesus leais e a seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com eles reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, em alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Bem-vindo mais uma vez para o canal Palavra e Família. Eu sou o Davi. Eu sou a Carol. Hoje nós vamos fazer uma mudança de marcha, passando de alguns estudos que temos trabalhado baseado no primeiro de 3 livros de 15 lições. Já trabalhamos alguns aspectos do casamento, como transformar o casamento, e hoje nós queremos iniciar alguns estudos que tratam mais de dificuldades, como nós podemos fortalecer a nossa família dentro do contexto conjugal. E hoje nós queremos tratar da questão de como lidar com os conflitos inevitáveis, ou podemos até chamar de tempestades, que assolam todos os casamentos. Sim, eu lembro quando éramos recém-casados, morávamos no Texas e lá tinha furacão de vez em quando. E lembramos de uma vez que um furacão veio muito perto de onde nós moramos. Então, depois de passar toda a tempestade e tudo, nós fomos ver o estrago. E dentro de poucos quilômetros da nossa casa tinha uma rua em que o furacão desceu, destruiu por completo uma casa, não restava nada ali. E do lado uma casa inteira. Pulou aquela casa e a outra também zerou. Nós todos enfrentamos tempestades na nossa vida. A pergunta é se nós temos raízes profundas para nós sobrevivermos a essas tempestades ou não. Nós somos como aquela palmeira dentro de shopping, dentro de um vaso raso, que é totalmente protegido, mas se vier algum vento, ela cai facilmente, ou nós somos como aquelas palmeiras na praia, que as suas raízes já desceram no fundo do solo e estão entrelaçados, são fortes e firmes, e chega qualquer furacão, elas continuam em pé. Eu não sou palmeirense, mas nesse caso eu prefiro ser palmeira plantada à beira-mar, que enfrenta sim as ondas, as tempestades, os ventos adversos, do que palmeirinha dentro de shopping. Mas o que nos entristece como casal, como ministros nesta área tão importante, aplicando a palavra de Deus à família, são casais que passam pelas tempestades, já sofreram alguns danos, mas não se humilham o suficiente para buscar ajuda. É por isso a importância de uma igreja local, de pertencer a um grupo pequeno, de ter amizades profundas
com mentores que poderiam nos ajudar. O aconselhamento nessas horas é como uma planta fragilizada pela tempestade e uma estaca colocada ao lado, amarrada naquela planta para fortalecê-la até conseguir tirar a estaca. Nós temos sido, nesse ministério do canal, com pessoas da nossa igreja e algumas outras, tentamos ser uma estaca, não permanente, mas temporária. Se você está passando por tempestades, não espere a tempestade derrubar, destruir, detonar tudo. Procure ajuda e de preferência dentro da sua convivência, do seu contexto. Não existe uma família perfeita. O livro do Cântico dos Cânticos, que traz a história de Salomão e a Sulamita, eles também passaram por tempestades. Ela fala no início do livro sobre as raposinhas que devastam as flores do seu amor. Não caiamos nas teologias de declaração, decreto, prosperidade, saúde. Eu só falo em nome de Jesus e os problemas se afastam. Deus criou padrinhos de casamento, amigos, conselheiros, pastores, a multidão de conselheiros, justamente para nos ajudar quando inevitavelmente passamos por esses momentos. Sim, o autor Gary Thomas, no seu livro Casamento Sagrado, ele questiona: e se para Deus a nossa santidade é mais importante do que a nossa felicidade? Na hora de tempestade, muitas vezes Deus está nos lapidando, nos tornando mais e mais santos. Aí nesse livro ele também conta a história de uma pesquisa feita nos Estados Unidos, e geralmente quando faz a pesquisa de quem foi o melhor presidente de todas as épocas, quase sempre o Abraham Lincoln sai em primeiro lugar como o presidente melhor. Só que quando faz essa mesma pesquisa sobre quem foi a melhor primeira dama, quase sempre quem sai em último lugar como pior de todas as primeiras damas é justamente a esposa do Abraham Lincoln. Aí ele questiona: será que o fato dele ter passado por tantas tempestades no seu próprio lar não foi o que o transformou, o lapidou para que ele pudesse ser o maior presidente? O tanto que ele enfrentou em casa era fichinha uma guerra civil. Não sei, mas Deus é poderoso e pode usar tudo. Então a pergunta para nós, antes de lidarmos nos próximos programas com algumas das tempestades específicas que podem assolar, e muitas vezes fazem isso no relacionamento conjugal, como é que nós vamos nos preparar para enfrentar as tempestades? Como entender sofrimento até mesmo no contexto familiar? Vamos deixar 3 ideias com vocês e depois nos próximos programas vamos trabalhar mais especificamente questões como maus hábitos que irritam um ao outro, os sogros que se intrometem no lar, conflitos, perdão e mágoas e muito mais. Em primeiro lugar, temos que lembrar que as tempestades, podemos dizer o sofrimento, ganha nossa atenção. Nós temos a tendência de ficarmos acomodados e quando passa uma pandemia, quando sofremos um acidente, quando temos dificuldades, doença, isso nos acorda. O apóstolo Paulo passou por isso. Sim, vamos pensar um pouquinho. Como a dor nos acorda. Quando você acorda no meio da noite para pegar uma água, usar o banheiro e de vez em quando você tá meio assim sonolento e vai andando pro banheiro e você bate com tudo o dedinho do pé na quina da cama ou em algum lugar. Aquilo, de repente, você tá acordado. E isso chama atenção. Algo que você não estava nem prestando atenção, mas agora tá doendo tanto, chama atenção. Olha aqui que diz, 2 Coríntios, o capítulo 12, versículo 7 a 10, diz assim: e, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte.
Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Deus usou esse mensageiro de Satanás, nós não sabemos o que era, para acordar o apóstolo Paulo, talvez de uma letargia, de um orgulho, de um comodismo. Se ele precisasse, quanto mais nós precisaríamos disso também, porque a nossa autossuficiência e os ídolos que erguemos no nosso coração tendem a tirar Deus do foco, e o sofrimento, inclusive no contexto do lar, onde a maior parte do sofrimento ocorre, Deus usa para isso. Me lembra de Nabucodonosor, o rei, na época de Daniel, falando sobre a grandeza dele na grande Babilônia, essa grande cidade, tudo que ele tinha plantado e construído, e logo em seguida, ele era que nem bicho, gado, vaca, boi, pastando por 7 anos, tudo isso para chamar a atenção dele. Em primeiro lugar, o sofrimento, as tempestades nos chamam a atenção. Em segundo lugar, biblicamente, esses conflitos, tempestades, sofrimento acabam revelando, expondo o nosso coração. O povo de Israel no deserto experimentou isso. Deuteronômio 8, versículos 2 e 3 diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Disso viverá o homem. As tempestades nos chamam a atenção, justamente porque revelam o nosso coração, assim como uma tempestade que passa numa praia e às vezes as ondas, maré, acabam revelando estruturas, pedras debaixo da areia que ninguém sabia existiam antes, mas a tempestade revela isso. Mas tudo isso para, em terceiro lugar, o sofrimento, as tempestades nos encaminham para perfeição, ou seja, semelhança a Cristo Jesus, como uma escultura em que o Espírito Santo de Deus, escultor morto, ele usa o martelo da palavra na talhadeira de tempestades para tirar tudo em nossa vida que não parece Jesus. 2 Coríntios 3,18 fala sobre isso. Diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Se você hoje, em seu casamento, nos relacionamentos familiares, está passando por tempestades, por dificuldades, não pense em primeiro lugar como você pode mudar seu cônjuge, mudar o filho rebelde, mudar a sua sogra. Em primeiro lugar, Deus quer chamar a sua atenção, revelar o seu coração e te encaminhar para a perfeição, não de ser uma pessoa perfeita, mas ser mais parecida com Cristo Jesus. Nas tempestades da vida, é isso que Deus quer fazer em nós. O sofrimento ganha a nossa atenção e nos encaminha para a perfeição. Nos próximos programas, nós queremos tratar de áreas muito específicas em que isso pode acontecer em nossas famílias, pela graça de Deus.